Olá, irmãos e amigos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que especialmente nós possamos ter da parte de Deus um momento muito abençoado para as nossas vidas, estudando a sua palavra, que o Espírito Santo nos dê a boa compreensão da palavra, que o Espírito Santo nos faça crescer na prática desta palavra, isto é, no amor, e também na fé e na confiança em Jesus Cristo como nosso Salvador. O nosso estudo de hoje é o estudo de número 5 do Caderno do PEN, buscando e praticando a sabedoria necessária. Este estudo é fundamentado em dois textos do livro de Tiago. O texto primeiro é de Tiago 1, 5 a 18 e depois também no capítulo 3, versículos 13 a 18. Nós vamos começar lendo o primeiro texto indicado, que é o do capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 18. Vamos ler este texto primeiramente. Capítulo 1, versículo 5 a 18. Está assim escrito: Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esta é a primeira parte do trecho. Nós vamos seguir o roteiro indicado aqui no estudo, que foi elaborado pelo pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele diz assim, do texto de 1 Pedro, ou de Tiago 1, 5 a 18, relacione alguns destaques deste texto bíblico. Quais são as ênfases que Tiago faz nesse texto? Bom, eu anotei alguma coisa aqui, né? Na primeira partezinha ali, ele diz para que nós oremos pedindo sabedoria a Deus. Vocês vejam já então que sabedoria é um dos destaques deste estudo. O segundo destaque é o valor das posses. O pobre, o rico, o que é que vale isso, né? É um destaque. Mais um terceiro destaque é o lado positivo das dificuldades. Ele fala em provações, né, sofrimentos, né? Então, isso tem algum lado positivo? Ele fala disso aqui. E ainda um quarto destaque que nós podemos ver aqui é o que vem de nós e o que vem de Deus. Então, é um destaque também que ele diz que
o que vem de nós mesmos, de dentro de nós, e o que é dado por Deus, o que é que vem de Deus. Então, são esses os destaques que a gente colocou aqui nesse texto. Então, primeiramente, ali ele diz para nós orarmos pedindo sabedoria a Deus. Ele faz umas perguntas aqui, se por acaso alguém tem o caderno do PEN, na página 32 agora, ali ele diz, qual é a razão dessa recomendação? Que sabedoria é essa? Necessária para o quê? Bom, qual é a razão dessa recomendação? Por que ele diz que a gente tem que pedir sabedoria? Porque ela não está em nós. Não essa sabedoria que ele coloca aqui, que nós já vamos definir o que é. Né? Essa sabedoria, segundo a vontade de Deus, segundo a sabedoria de Deus, ela não está em nós. Essa nós precisamos receber de Deus. Então, por isso ele pede para nós orarmos. Aqui ele pergunta, que sabedoria é esta? Eu gostaria de fazer uma distinção aqui, mais ou menos assim, sobre a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Muitas vezes essas três palavras são usadas como sinônimo, mas elas são diferentes, elas querem dizer coisas diferentes. Aqui não menciona assim conhecimento e inteligência, mas só para nós distinguirmos um pouco isso aí. Conhecimento. Conhecimento é você saber coisas. É você ter conhecimento sobre um determinado assunto, você ter muita informação. Aliás, hoje nós temos disponibilizado muita informação através da internet. Então, as pessoas podem adquirir bastante conhecimento, né? Claro, infelizmente também tem conhecimento errado, tem as famosas fake news, né? E na internet tem tudo daquilo que é certo, tudo daquilo que é errado, tudo daquilo que é bom, tudo daquilo que é mal, tudo daquilo que é falso, tudo daquilo que é verdadeiro, tem de tudo, né? Então, conhecimento é isso, é você saber o que são as coisas, como funcionam as coisas e assim por diante. A inteligência é a capacidade de aprender esse conhecimento, de você captar esse conhecimento, de você entender esse conhecimento, né? Então, isso é a inteligência. Então, tem pessoas que têm uma capacidade muito maior de guardar as coisas, de captar as coisas, de entender as coisas, né? Se diz que é uma pessoa inteligente. A sabedoria não é só a inteligência e nem só o conhecimento, tá? Tem muita gente que tem muito conhecimento, tem gente que é inteligente, mas não tem sabedoria. Sabedoria seria a capacidade de avaliar, de julgar, de decidir ou escolher e decidir, enfim, e de colocar em prática. Esse último aqui é o destaque realmente aqui desse texto bíblico, né? Então, isso é sabedoria, né? E aí, então, avaliar, julgar, escolher, colocar em prática é uma capacidade, ou são capacidades que Deus nos dá. Então, é uma sabedoria que vem de Deus. Quando nós avaliamos, julgamos, decidimos, escolhemos e colocamos em prática, sem a sabedoria que vem de Deus, nós vamos seguir o nosso coração, os nossos instintos naturais que podem se enganar muito. Então, eles não são sábios a ponto de saber realmente avaliar o que é bom, o que é o mal, julgar, decidir, né? Então, essa é uma sabedoria que vem de Deus, tá? Então, sabedoria é isso. Conhecimento é você saber as coisas, você ter informação bastante sobre as coisas. Inteligência é você ter capacidade de entender, mas sabedoria é capacidade de avaliar, julgar, colocar em prática aquilo que se recebe. Então, ele pergunta aqui, necessária para o quê? Quer dizer, para o que é essa sabedoria necessária? Bom, é aquilo que nós já dissemos, para que nós possamos realmente
escolher corretamente as coisas, né? Para que nós possamos priorizar, quer dizer, colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante, né? Nós temos sempre que fazer escolhas, não é verdade? Nós estamos toda hora fazendo escolhas. As nossas escolhas revelam aquilo que é prioridade para nós. Se nós escolhemos coisas fúteis, coisas que não valem nada para Deus ou para o cristão, são até prejudiciais, então, se nós escolhemos essas coisas, significa que essas coisas são a nossa prioridade, que nós consideramos o mais importante, que deve vir em primeiro lugar. Prioridade é aquilo que deve vir em primeiro lugar. Então, nós precisamos da sabedoria, e essa que vem de Deus, precisamos pedir ela para que ela venha de Deus, para que nós consigamos escolher as coisas e para que as nossas prioridades sejam as prioridades certas, né? E também uma outra coisa que aparece aqui no texto e que está nessa ideia toda é sabedoria também para suportar as provações, as dificuldades, os sofrimentos que vêm, né? Então, nós precisamos de sabedoria para conseguir suportar, administrar, viver, conviver e enfim, superar até essas provações, né? Não fazer com que essas provações não derrubem a gente, né? Então ele disse aqui que a gente é para pedir a Deus, que Deus dá liberalmente. Liberalmente quer dizer de mão aberta, né? Generosamente, né? Então essa sabedoria nós pedimos a Deus, ela é fruto do Espírito Santo, e essa sabedoria vai fazer com que a vida da gente seja melhor. No meio da página tem mais uma reflexão e debate que diz assim: mencione algumas provações que os cristãos enfrentam na atualidade. Nós dissemos então que provações, elas exigem sabedoria para a gente enfrentar elas, né? A gente tem que enfrentar as provações, não tem jeito, né? A gente foge de algumas coisas, assim, às vezes de situações um pouco mais difíceis, mais complicadas, mas não tem jeito. A gente tem que enfrentar elas, as provações, né? Tá? Então, mencione algumas, né? Bom, aqui cada um é para mencionar aí o que imagina que seja suas provações, né? Que como cristão nós enfrentamos, né? Eu anotei algumas aqui, doenças, por exemplo, né? É uma provação, nós estamos enfrentando aí essa pandemia aí do coronavírus, do novo coronavírus, com a doença do Covid-19, né? As dificuldades que isso trouxe também, por exemplo, hoje não está mais tanto, mas esse isolamento, se ouviu falar de muita dificuldade com esse isolamento, dificuldades até psicológicas, né? Outra provação, dificuldades financeiras, né? Tem muita gente que tem tremendas dificuldades para ter o seu sustento, né? Isso é uma grande dificuldade. Ou tem gente que de repente tem dívidas que imagina como é que vai pagar e não tem como pagar e assim por diante. Também provação são desavenças, desentendimentos que surgem, né? Pode ser desentendimentos dentro da própria família, né? Aliás, a família é um lugar de muita provação, onde muitas vezes as pessoas enfrentam grande sofrimento, grande dificuldade na convivência familiar. Provas são, né, as muitas separações que acontecem, né, as muitas dificuldades com os filhos, com os pais, entre os parentes, né? Então, são provações que se enfrentam. Desavenças também até na própria igreja podem existir, infelizmente, elas surgem ali também. Nós somos imperfeitos, né? E nós enfrentamos muitas vezes na convivência com os irmãos na igreja, nós enfrentamos ali também dificuldades. Nós enfrentamos dificuldades também que especificamente como cristãos, e parece que cada vez mais nos dias atuais aí, pelo menos comparado com algumas décadas atrás, ou séculos, 2, 3 séculos atrás,
que é o ataque que a fé cristã está sofrendo por parte do mundo, né? Nós vemos muito ataque nesse sentido aí, onde a fé cristã é atacada, onde os cristãos são difamados, né? A sua doutrina, o seu ensino, a sua vida é difamada, né? E assim por diante, né? Agora, tem uma outra pergunta aqui, que diz assim: qual é a nossa atitude ao sermos confrontados com provações? De novo, aí acho que cada um deve pensar nas suas atitudes. Quando você enfrenta uma provação, um sofrimento, uma doença, uma dificuldade, quando você sofre uma injustiça, quando alguém fala mal de você, ou até calunia você, qual é a sua atitude diante disso? Como eu disse, é uma resposta que cada um deve dar, esse é um momento para cada um se analisar e refletir. Eu anotei aqui algumas coisas que são muito comuns de ocorrerem, que a gente observa que ocorrem, né? E eu digo muitas vezes com a gente mesmo, né? Tá? Por exemplo, reclamar. Uma atitude muito comum é a reclamação, né? A pessoa reclama o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo? Uma segunda atitude é culpar os outros. Vocês já viram que a gente sempre acha um culpado? Se alguma coisa vai mal para a gente sempre dá um jeito de achar um culpado, dizer, ele é culpado, né? Disso que está me acontecendo, desse sofrimento que eu tenho, assim por diante. A gente logo tenta achar culpado. Se alguma coisa não vai bem, logo a gente acha um culpado, né? E aí a gente cria mais confusão ainda, mais dificuldade ainda nessa questão de achar os culpados. Uma outra atitude que a gente tem é desistir, muitas vezes, de coisas boas, de coisas corretas, né? A gente joga tudo pro alto, né? Não faço mais, por exemplo, na igreja isso acontece muito, muito facilmente, né? Quando a coisa começa a ser difícil, né? Muitas pessoas, tô fora e assim por diante, não conta mais comigo e tal, porque se fazem isso, se fala aquilo e tal, eu tô fora e assim por diante. Então é desistir, desanimar diante disso e não fazer mais nada, então, né? Então, de novo, ou pelo menos nada de correto, nada daquilo que devia ser feito, né? Então, são atitudes que existem. Você lembra de alguma outra? Pense em alguma outra atitude que nós temos diante das provações. O que nós fazemos quando as provações nos atingem, né? Depois ele pede aqui, além de pedir sabedoria a Deus, o que mais podemos fazer para não desanimar nos momentos difíceis de provação? Bom, nós devemos nos fortalecer na fé. Como é que nós fortalecemos na fé? Nós nos fortalecemos pela palavra de Deus, né? A fé vem pela palavra de Deus, isso a Bíblia diz, né? Tá? A fé vem pela palavra de Deus. Então, nós não, justamente uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é manter esse contato, essa união com a palavra de Deus. Como pastor, eu vi muitas vezes pessoas falarem assim, né, quando a gente as procurou por estarem afastadas da igreja, ela disse assim, pois eu enfrentei muitas dificuldades e assim por diante, então eu me afastei e tal, né? Quer dizer, tentando justificar a dificuldade como motivo para ter se afastado da igreja. Mas justamente é motivo para você estar mais ainda em comunhão com a palavra de Deus, recebendo ali a palavra de Deus, recebendo a Santa Ceia para se fortalecer justamente na fé. De acordo com os versículos 6 a 8, pergunta aqui também, qual é a condição para alcançar alguma coisa do Senhor? Bom, o que diz o versículo ali? Ele diz que nós devemos pedir com fé, né? Não é duvidando, né? Então a condição é você pedir com fé, né? Com confiança, realmente que Deus vai fazer o melhor. Talvez Ele não te dê exatamente aquilo que você está pedindo, né? Mas Ele vai te dar alguma coisa para você enfrentar aquela situação na dificuldade. Por exemplo, você pede para ter a cura de uma doença e de repente você não tem essa cura, mas pode confiar que Ele vai te fazer
alguma coisa boa, que você consiga suportar bem essa provação no meio da doença, né? Ainda uma outra pergunta, diz aqui, de acordo com os versículos 6 a 8, qual é a condição, ou melhor, desculpa, essa pergunta já foi, a outra agora. Qual é a importância de permanecer alegre e feliz em meio às tribulações no nosso trabalho na congregação? Vejam só, né? Qual é a importância? Porque tem um versículo anterior que nós estudamos na outra vez, que diz que nós devemos nos alegrar nas provações. Opa! Alegrar nas provações não é momento de nos entristecer, eles se alegrem, né? Então, qual é a importância de a gente ficar, então, alegre, mesmo em meio à provação? Bom, é ter a bênção de Deus, né? A alegria, a gratidão a Deus, elas acontecem ali, quando a gente, então, no meio da provação, né, do trabalho da igreja, a gente tem também a bênção de Deus quando a gente fica firme ali, né? E essa firmeza também, quando a gente enfrenta provações, essa firmeza também anima outras pessoas, né? Tu quer fazer uma coisa boa por alguém? Dê um exemplo positivo. Nossa, isso anima, isso encoraja, isso incentiva outras pessoas, né? O exemplo, ele é muito importante nesse sentido. Agora, ele vai para a página 33 e diz assim: nesse texto, Tiago fez questão de nos lembrar o que é importante na vida dos cristãos. O que importa não é a riqueza nem a pobreza, porém a dignidade. Por quê? Porque as coisas materiais e vaidades humanas passarão como a flor da erva. A erva que seca, desaparece a formosura. Veja, então, aquela parte do trecho que falava, né? Que o pobre não se entristeça com a pobreza e que o rico não se exalte, não se orgulhe com a riqueza, né? Quer dizer, o que é importante? Ele diz aqui a dignidade. O texto bíblico fala, né? Então, nós dissemos logo no início que um dos destaques era o valor das posses, né? O valor daquilo que tem, das coisas materiais, daquilo que alguém possa ter ou não ter também, né? Você sabe que o não ter, ele pode ser causa de muita cobiça até, né? Então, o valor das posses. Pobreza não é vergonha, e riqueza não é motivo de vaidade, de orgulho. Quer dizer, não é isso que mede o indivíduo, mas a dignidade, a pessoa ser digna. Isso é que mede o indivíduo, a dignidade diante de Deus. Reflexão e debate, nós estamos na página 33 agora, ali no meio da página. A que damos mais valor na nossa vida? À dignidade ou aos bens materiais? Infelizmente, nós somos tentados a valorizar mais os bens materiais. Não é assim que é mais destaque uma pessoa que é rica, que tem aquela propriedade, a gente está comendo, nossa, ele tem essa propriedade, ele tem aquilo lá, ele tem tudo isso, né? A gente mesmo é tentado isso, não é só o rico em si, né? Ou a pessoa de boas posses, né? que pode ser exaltado disso, mas a gente mesmo, nós todos podemos achar que ele é uma pessoa importante porque ele tem muitos bens. Não é isso, tá, gente? Então a gente tem que se policiar isso. O que é que faz com que uma pessoa seja de destaque, né? Jesus Cristo disse certa vez para 2 discípulos que queriam se sentar nos lugares de mais honra, ao lado dele à esquerda e à direita, né? Os lugares de mais honra. Ele disse, diante de Deus, o maior é aquele que serve. Essa é a medida, tá? Muito bem. Agora, seguindo mais um pouquinho, falando sobre a provação, nos versículos 12 a 15, né? Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Aí, na reflexão, debate, a pergunta... O autor escreveu que suporta a aprovação. O que significa suportar? Significa também que não devemos tomar nenhuma providência para afastar ou combater as provações? Bom, ele está dando a resposta já aqui, né? Suportar a aprovação não significa que você não vai fazer nada para superar a aprovação. Ficar
de vítima aí sem fazer nada. Não, você vai agir. Você vai agir. Deus vai abençoar o teu agir, vai te dar a sabedoria quando você pede para Ele, de novo em oração, Ele vai te dar a sabedoria para você conseguir agir corretamente para tirar essa provação ou para conseguir conviver com ela sem que ela lhe tire a paz, né? Ele também fala da origem da tentação, né? Aqui eu quero fazer justamente esse jogo que eu falei logo no início aí, né? Eu falei que o que vem de nós e o que vem de Deus, né? E ele diz assim, o que vem de nós é a cobiça que leva ao pecado, que leva à morte. O que é que vem de Deus? Todo o bem, todo o dom perfeito vem de Deus. Então ele justamente fala, a tentação não vem de Deus, ele não tenta ninguém para o mal, né? Ele vem com coisas boas. A tentação para o mal, ela vem de nós, ela vem de dentro de nós, da nossa cobiça, do nosso eu, da nossa velha natureza. Isso nós precisamos aprender, tá? Olha só o detalhe, como é importante isso, né? Toda essa infelicidade, raiva, mágoa e qualquer coisa que nós possamos sentir, mesmo que outros provoquem elas, mas elas vêm de dentro de nós, tá? A raiva não foi o outro que colocou em mim. Ele pode ter despertado ela, mas ela estava em mim. Já. E naquele momento ela saiu para fora, né? Então, ele pergunta aqui, por que é importante combater a cobiça? Porque gera o pecado e a morte. Tá? Agora ele vai ainda num outro trecho aí do texto aqui, do 3:13 a 18. Eu vou ler aqui esse trecho aqui, capítulo 3. Ele pula uns versículos aqui, mas porque está dentro do mesmo assunto aí, né? Capítulo 3, 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha só, que texto bacana, né? Então, aqui realmente mostrando a sabedoria na prática, né? A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria dos homens causa confusão, causa dificuldade, causa um monte de coisas ruins. A sabedoria que vem de Deus, ela tem tudo isso ali, né? Tudo isso aqui que diz aqui no texto, que é pura, que é pacífica, é pela paz, que é indulgente, que perdoa, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, e assim por diante. Essa é a sabedoria que vem de Deus, e essa é a que nós precisamos buscar. Tá? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos encerrar aqui, orando a Deus. Nós vamos pegar esta oração aqui, que está aqui, na página 34 e 35, e vamos fazer ela neste momento. Você acompanha mentalmente conosco. Pai Celeste, nós te agradecemos porque nos amparaste durante toda a nossa vida com a tua graça e poder. Sabemos que sem ti não estaríamos aqui nesta hora. Agradecemos-te pelos bens materiais, como o alimento, a casa, o trabalho e o descanso e tantos outros. Mas, acima de tudo, te louvamos pelo conhecimento que temos do Salvador Jesus
e pela fé nele que o teu Espírito Santo criou em nós. Por tua graça, querido Pai Celeste, apaga a nossa culpa do pecado, por amor de Jesus. Ajuda-nos com teu Espírito Santo, para que ele nos habilite a permanecermos fiéis a ti, mesmo em tempos de provações. Não nos permitas desanimar e deixar de ser atuantes no teu reino aqui no mundo. Pedimos que nos dês muita sabedoria, para que a nossa vida seja um monumento que irradie luz neste mundo, para a honra e glória do teu santo nome. E que o Espírito Santo nos conduza e nos habilite a meditar na tua palavra, a crescer na fé e na confiança em teu nome. Ajuda-nos a viver de acordo com a orientação do teu ensino. Ainda pedimos forças e coragem para enfrentar momentos de provações, especialmente nos lembramos agora daqueles que estão doentes. Cuida deles, ó Deus, e ajuda-os a se restabelecerem, dá-lhes, mesmo em meio a esta provação, dá-lhes paz, dá-lhes consolo, dá-lhes paciência e confiança em tua ajuda e em teu amor e na maneira como conduzes a sua vida. Ouve esta oração por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso amado Salvador. Amém. Fiquem na paz de Jesus.